Eu quero começar dizendo que este tema aqui, ele não é sensacionalismo. Nós ainda, eu creio, não estamos no fim do mundo. Se nós pegarmos o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, nós estamos vivendo num princípio que ele chama de princípio das dores, onde, por exemplo, em Lucas, ele vai dizer sobre pestes. Mas o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil e que nós devemos, pela graça de Deus, refletir. O título é Por que Deus, e você vai ver aí em aspas, com aspas, permitiu o coronavírus. O que está acontecendo hoje no mundo não é, entre aspas, coisa do diabo. Apesar de, como nós vamos ver, Deus por vezes usá-lo. Satanás não pode fazer qualquer coisa sem a permissão de Deus. Ele não é um ser autônomo. Ele não é tão poderoso quanto Deus, ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo das nossas almas, a palavra diz. E como disse Lutero, até o diabo é diabo de Deus. E é o que nós vamos ver nessa permissão divina, à luz da palavra, especificamente na vida de Jó. Nós temos enfatizado aqui, nós não temos nenhuma novidade para trazer. A nossa única regra de fé e de prática é a Bíblia, a velha e boa palavra de Deus, encerrada há 2000 anos. Não temos nada para trazer fora dela, não podemos trazer qualquer suposta revelação de Deus que não esteja na palavra de Deus. Pelo contrário, nós devemos rejeitar qualquer revelação que se diga e que seja contrária à palavra de Deus. E nós vamos examinar na Escritura, no livro de Jó, para tentarmos entender por que esse mal que nós estamos vivendo nessa hora está acontecendo. E eu queria meditar em 5 pontos com essa pergunta. Por que Deus permitiu o coronavírus? À luz do que aconteceu com Jó, eu queria que nós pudéssemos ver esses 5 pontos que são: o que aconteceu com Jó, com esse homem chamado Jó? E o que acontece hoje, o paralelo com o que nós estamos vendo hoje no mundo. A segunda questão, o segundo ponto é: quem governa esses acontecimentos? Quem estava no governo do que estava acontecendo com Jó? Quem está no governo do que está acontecendo no mundo hoje? O terceiro ponto é como aquele que está no governo age. Como é que esse ser que governa age? O que ele usa? Como ele usa e o que ele faz no mundo? O quarto ponto é qual é o propósito, nós vamos ver na vida de Jó, do sofrimento. Estamos acompanhando hoje no mundo tanto sofrimento, tanta dor. Qual é o propósito do sofrimento? E por último, qual é a relação entre a história de Jó com o que está acontecendo no mundo hoje? O texto começa, Jó capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 5, dando um breve relato, um resumo da vida de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó é o livro, segundo alguns historiadores, mais antigo da Bíblia. É o primeiro escrito das Escrituras. Jó é um personagem, um homem que literalmente viveu há mais ou menos 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo. Ele é provável que tenha vivido depois do dilúvio e perto do período de Abraão, antes de Moisés. O texto diz que ele vivia na cidade ou na região de Uz, na terra de Uz. Nós não sabemos, assim como não sabemos vários outros, onde ficava essa região. E ainda que liberais são aqueles que se dizem cristãos, mas negam verdades das Escrituras, que negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, ainda que alguns desses que se digam cristãos, intelectuais cristãos, neguem que Jó foi um personagem real, eu já ouvi isso inclusive na minha família, dizendo que Jó foi uma invenção. Invenção é aquilo que aquelas pessoas dizem dizendo que ele foi uma invenção. Jó foi um personagem histórico, real, ele viveu nesse mundo. A prova disso é que nós temos textos que respaldam isso, e eu queria ver com vocês 2 textos. Primeiro é Ezequiel, capítulo 14, onde Deus manda o profeta Ezequiel falar para o povo de Israel, e ali Deus está falando por meio do profeta. O profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus para o seu povo. Hoje nós temos a mensagem de Deus, sim, onde? Por meio da Escritura, como nós dissemos no início. Mas naquele momento a Escritura estava sendo desenvolvida, inclusive Ezequiel vai escrever isso que Deus está falando para ele. E Deus então diz ao profeta Ezequiel para falar a Israel e alertar que se uma nação pecasse contra Deus, essa nação sofreria. Capítulo 14 de Ezequiel, no versículo 12, ele fala para Israel que se uma nação pecasse contra ele, Deus, versículo 13, sofreria. E então no versículo 14 há uma citação do profeta Ezequiel, e que aliás é Deus falando, Ezequiel, dizendo assim, Ezequiel capítulo 14, verso 14, diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles seriam, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo para alertar a nação que se aquela nação pecasse, e se tivesse nelas Noé, Daniel e Jó, somente eles seriam salvos. Ou seja, Deus não diria pelo profeta Ezequiel que Jó seria fictício, sendo comparado a Noé e Daniel, personagens históricos. Então Deus está falando de Jó como um personagem histórico. No Novo Testamento nós temos Tiago, que cita também Jó como um exemplo e um personagem real comparado a outros profetas. Tiago, capítulo 5, os versículos 10 e 11, diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então Tiago está falando para os irmãos, para a igreja, olhem o exemplo dos profetas. Versículo 11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, e a paciência aqui é a perseverança. Aí ele diz: vocês ouviram ou tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então Tiago está falando para a igreja na sua época, após Jesus, para olharem para os modelos dos profetas do Velho Testamento, e ele inclui dentre esses profetas Jó
e a perseverança de Jó. Portanto, Jó existiu, é inegável, e aqueles que dizem que ele é uma invenção, que é apenas uma metáfora, uma alegoria, estão totalmente enganados. Mas aqui é uma característica, aqui é um parêntese daquilo que nós vamos tratar. O Novo Testamento, aliás, o texto de Jó, que nós vimos lá no capítulo 1, fala de uma característica que ele tinha e que parece-nos contrária o que o Novo Testamento diz. Lá no versículo 1, no capítulo 1 de Jó, diz que Jó era um homem íntegro e justo. Mas como Jó era justo, um homem justo, se em Romanos capítulo 3, versículo 10, Deus, que inspirou o escrito de Jó e que inspirou o que Paulo diz em Romanos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. É uma contradição. Se não há nenhum justo, nenhum sequer, e isso está falando de toda a humanidade, como é que o texto está dizendo que Jó era um homem justo? Jó era um homem, assim como qualquer ser humano, descendente de Adão, era pecador. E ele não poderia se basear em sua justiça para ser aceito diante de Deus. Mas o próprio texto vai mostrar de onde vinha a sua justiça. No versículo 5 desse capítulo 1, diz que pela manhã ou de madrugada, Jó oferecia holocausto pelos seus filhos. E nós sabemos, à luz do Velho Testamento, que o holocausto era o sacrifício de animais que apontava para quem? Para Cristo. Então Jó, de alguma forma, sabia que era pelo sacrifício que então viria o Salvador, e que ele era aceito pelos sacrifícios, não somente ele, e também os seus filhos. Então a justiça de Jó não era a sua própria justiça, não era pelo que ele fazia, mas sim pelo Messias, o Salvador que um dia viria. E aqui nós temos dois irmãos, Matthew Henry, do século 17, e John Gill, um presbiteriano e um batista, que nos ajudam a compreender o que essa justiça de Jó significa. Primeiro, o irmão Matthew Henry diz assim: como alguém que esperava ser aceito por Deus através do prometido Salvador, ele, Jó, ofereceu um holocausto por cada um. Então o holocausto era aquele momento em que Deus havia ordenado que fossem feitos sacrifícios de um animal inocente pelos pecados daquele para quem fazia, que era feito o sacrifício. Jó fazia pelos seus filhos e fazia por ele. E ele então sabia que esse sacrifício apontava para o Salvador. A justiça de Jó não estava em seus atos, porque não há nenhum justo sequer. O irmão John Gill, o irmão batista, comentando sobre esse texto, ele diz: a Jó foi mostrada a retidão de Cristo, ou a quem a justiça de Cristo foi revelada de fé em fé. Justiça essa que foi colocada sobre ele e na qual ele andou pela fé. Então Jó era um justo, sim, justo pelos méritos de Cristo, não pelos seus próprios méritos. Ele era um pecador. E ainda que o texto que nós vamos ver não relate no início, nós vamos ver que ele era sim um pecador como todos nós. Mas o nosso alvo não é hoje tratar da justificação pela fé. Mas eu não poderia deixar de passar, mas como esse homem era justo se não há ninguém justo? Pois é, não há ninguém justo. Só há aqueles que são justificados em Cristo Jesus, quando recebem a justiça de Cristo. De volta ao texto, Jó era um homem abençoado, como nós vimos. Ele era um homem rico, ele tinha uma família grande, e Deus o havia abençoado em tudo. Ele tinha uma vida muito pacata, muito tranquila. Mas alguém, e se eu pudesse dizer, alguém com A maiúsculo, tinha planos diferentes para Jó. Dos versículos 6 ao versículo 12 de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o texto e ver o que aconteceu. Certo dia,
os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio também com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo, Deus, tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O texto está dizendo que aquele homem que tinha tudo, era abençoado por Deus, temia Deus, fazia holocaustos pelos seus filhos, e que era, segundo o próprio Deus, um homem íntegro, que temia a Deus, e que não tinha, quando a palavra diz irrepreensível, não é que ele fosse impecável, não tinha nada que o condenasse, nenhuma prática que o condenasse. Deus está falando exatamente isso dele, do seu servo, e o servo no Velho Testamento era como o filho no Novo. Deus faz uma pergunta para Satanás que se apresenta a ele. E Satanás então diz: também ele tem tudo. Ele está feliz da vida aí porque ele tem tudo. Uma família, dinheiro, riqueza. Toca no que ele tem. Tira o que ele tem. Satanás dizendo para Deus para ver se ele não te amaldiçoa, ó Deus. Deus então vai dizer a ele que ele então, a Satanás: tudo bem, você vai tirar tudo que ele tem. E na sequência, nos versos 13 a 19, mostram que Satanás destrói tudo que Jó tinha, incluindo seus 7 filhos e 3 filhas, que morrem em uma catástrofe, entre aspas, natural. O versículo 20 mostra a dor de Jó diante do acontecido, e nós sequer podemos imaginar isso. Ele perde tudo em um momento. Os versículos 21 a 22 mostram então a reação de Jó diante do que ele sofreu. Ao ouvir isso, ouvir o que ele havia perdido tudo, seus bens, seus filhos, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Era um sinal de dor e de tristeza. Então prostrou-se no chão em adoração a Deus e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Satanás estava errado sobre Jó. Ele havia dito que se Deus tirasse tudo o que ele tinha, ele amaldiçoaria a Deus. Isso prova que ele não sabe e que ele é um mentiroso. A sua função, o seu nome de Satanás é adversário, ele era um adversário de Jó. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar, e naquele momento Deus permite que isso aconteça na vida de Jó. Mas a prova ainda não havia acabado. No capítulo 2,
os versos 1 e 2, mostra então uma outra reunião. Nós vimos no início do versículo 6, que certo dia vieram os anjos e Satanás se apresentaram diante de Deus, e Deus conversa com Satanás. No capítulo 2, versos 1 e 2, essa reunião, uma outra reunião, em um outro momento entre Deus, os anjos e Satanás acontece também. E no verso 3, Deus, e aqui eu quero que você entenda e preste atenção, Deus novamente vai falar com Satanás. E vai falar do caráter de Jó, mesmo após tão grandes tribulações. Então, o diabo diz, nos versículos 4 e 5, capítulo 2 de Jó: pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ele não estava contente em ter tirado tudo, os filhos, e agora ele quer dizer que se tirar a saúde dele e feri-lo, ele vai amaldiçoar Deus. Deus então, mais uma vez, e aqui eu quero que você entenda, o permite, entre aspas. Versículo 6 diz assim: disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E então, versículo 7 mostra que é exatamente isso que acontece. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O livro de Jó tem 42 capítulos. Essa é a última vez que Satanás aparece. Em nenhum momento mais na história ele vai aparecer. E a partir desse fato, do relato que nós vimos, da vida de Jó e do que aconteceu com ele, é que eu gostaria que nós víssemos aquelas 5 questões no início. Antes que alguém pergunte, mas o que significa essa reunião de Deus com os anjos onde Satanás vai se apresentar? Nós não sabemos. O que nós sabemos, de acordo com a Escritura, é que há uma realidade espiritual que não vemos e que essa realidade, ela é tão real quanto a nossa realidade física. O fato é que há um momento então que os anjos vão, e nós podemos entender que prestar contas a Deus, e Satanás como adversário, ou o diabo como acusador, vão diante de Deus, ou vai diante de Deus. O importante aqui são os fatos. E a nossa primeira pergunta é: o que aconteceu com Jó? E que acontece ainda hoje? Nós ouvimos o que aconteceu. Jó, um homem temente a Deus, um filho de Deus, por assim dizer, que o seguia, que o obedecia, sofre tudo aquilo debaixo da, entre aspas, permissão de Deus. E a pergunta é: por quê? Para que nós possamos responder, nós temos que voltar ao início. E ao início de tudo, lá ao primeiro livro da Escritura, o livro do começo, o livro de Gênesis. Esse Deus que nós estamos vendo aqui no texto de Jó é o único Deus. Não existem outros deuses. Os deuses de outras religiões são falsos. Os milhões de deuses do hinduísmo são falsos. O Deus do islamismo é falso. O Deus do espiritismo é falso. O Deus das testemunhas de Jeová é falso. Não é o Deus da Escritura. Qualquer outro Deus que não o Deus da Escritura é falso. E esse Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, que é esse que conversa com Satanás, ele é o Criador de tudo o que existe, de todas as coisas que existem, das coisas que nós vemos físicas
e das coisas que não vemos espirituais. A sua palavra, a Bíblia, a única base que nós temos para poder saber quem Deus é, quem nós somos, o que acontece conosco depois da morte. Esse Deus fez tudo por sua vontade. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz isso. Nós estamos entendendo por que aconteceu e nós estamos voltando no início. E Apocalipse, que é o último livro, dá a razão por que Deus criou todas as coisas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas, tu, Senhor Deus, o único Deus, criaste. Sim, e por que o Senhor criaste? Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus criou todas as coisas. Esse Deus que nós estamos vendo no relato de Jó, criou todas as coisas. E o primeiro ponto que eu gostaria que nós víssemos é que Deus criou por sua vontade. É o texto de Apocalipse que diz que Deus criou todas as coisas porque Ele é Deus e assim quis. O segundo ponto sobre a criação de Deus, nós estamos voltando no início, é que Deus fez tudo para a sua glória. Romanos capítulo 11, versículo 36. E aqui o texto, ainda que esteja falando de Cristo, ele fala de Deus porque Jesus Cristo é Deus, uma das pessoas da Trindade, uma das verdades da verdadeira fé. Romanos capítulo 11, versículo 36, fala de maneira clara porque Deus fez todas as coisas, ou para que Ele fez, diz assim: porque dele, de Deus, e por meio dele Deus, e para Ele, Deus, são todas as coisas. Quais coisas? Tudo que Ele criou. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus criou tudo porque Ele quis, o primeiro ponto. O segundo ponto é que Ele criou tudo para a sua glória, porque Ele é digno de receber glória e honra e majestade. O Deus da Escritura, o único Deus, o Deus da Bíblia. E o terceiro ponto é como Deus criou tudo que existe e que tem a ver com o que nós estamos vendo agora. E aí assim nós vamos voltar lá para o capítulo 1 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós vimos que Deus criou o universo, tudo que nós vemos e que não vemos, Deus que criou por sua vontade. Ele criou tudo para a sua honra e para a sua glória. E aqui então nós vemos como Deus criou tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Um dia, para nós usarmos uma unidade que nós conhecemos de tempo, Deus está fora do tempo. Ele decidiu, Pai, Filho e Espírito Santo, criar tudo que existe. Ele decidiu porque Ele quis. E Ele criou tudo para a sua honra e para a sua glória, para manifestar a sua honra e glória. Deus sendo Deus, e a definição, uma das definições de Deus é que Deus é bom, criou tudo muito bom. Era natural que Deus, sendo bom, criasse tudo assim. O universo, a terra, os animais, seres espirituais, o homem, tudo que existe foi criado muito bom. Deus viu tudo o que Ele havia feito e tudo havia ficado muito bom. Mas o que isso tem a ver com Jó? O que isso tem a ver com o coronavírus? Aliás, como é que pode ser assim diante do que aconteceu com Jó e diante do que acontece hoje? Está claro que hoje não está tudo muito bom. Nós não precisaríamos do coronavírus para saber que o mundo não está bom.
O que aconteceu? E aí uma pergunta era se Jó era um homem, como o texto diz, íntegro, justo, que temia a Deus e evitava o mal, que se prostrou no chão em adoração a Deus, mesmo diante de tanta dor, e que louvou o nome do Senhor, e que não pecou nem nada culpou a Deus. Se Jó era esse homem, se Jó era tudo isso, porque Deus, entre aspas, permitiu tanta dor? Se Jó era um homem de Deus, por que ele sofreu tanto? Por que ele não fez como tantos outros querem fazer, determinou que não acontecesse, profetizou que não acontecesse? Porque Deus, entre aspas, permite que o mal aconteça ainda hoje. Lá no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 31, foi o versículo que nós lemos e que encerra o capítulo. E nós vimos que a criação de Deus foi tudo muito bom, tudo muito bom. Mas aí nós temos a sequência, Gênesis capítulo 2 e 3, surge então a causa para toda desgraça que nós vemos hoje e que aconteceu com Jó. Toda dor, todo mal, todo sofrimento, todas as doenças e a morte que todos nós vamos ter que enfrentar, veio porque um dia Satanás, esse mesmo, o acusador, o adversário, um dia, por livre e espontânea vontade, desobedeceu a Deus, escolheu desobedecer a Deus. E o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, também escolheu desobedecê-lo. As desobediências de Satanás e do homem, isso inclui o primeiro casal e todos nós, seres humanos, que nascemos descendentes do primeiro casal, ou seja, todos nós pecamos contra Deus. A desobediência de Deus e dos mandamentos dele, a Bíblia chama de pecado. E por causa do pecado, todo o mal que existe hoje acontece. É devido ao pecado que há o diabo e que há nele e em nós dores emocionais e físicas. É por causa do diabo ou do pecado que há tumores malignos, como nós vimos em Jó, e o vírus que nós vemos hoje. É por causa do pecado e do nosso pecado que toda sorte de males existe e por fim a morte. O mundo de Jó, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, é exatamente o mesmo dos nossos dias. Então nós temos aí a segunda questão. A primeira, o que aconteceu com Jó, acontece hoje, por quê? Por causa do pecado. E aí nós vemos isso e perguntamos, mas quem então está no governo desse mundo que está maculado pelo pecado? Diante do mal, de tanto mal, quem governa a história? O diabo? Há muitos que vão entender que sim. Agora, preste atenção em quem iniciou as conversas. E é importante que nós saibamos, quando Deus pergunta ao diabo, de onde você veio? Não é que Deus não soubesse. Deus está instigando Satanás. Vamos voltar para o texto, Jó capítulo 1, versos 7, 8 e 12. Preste atenção em quem toma a iniciativa da conversa. Lembra que Deus estava lá em seu trono e os anjos e o diabo aparecem? E aí o texto diz, versículo 7, e o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Versículo 8, disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? E lá no versículo 12, o Senhor disse a Satanás. Você consegue ver aqui quem está no governo? Isso também ocorre no capítulo 2, depois que Jó perde tudo. É Deus então que toma a iniciativa.
É Deus quem vai conversar com Satanás. Você está dizendo que o mal moral, o pecado é responsabilidade de Deus? Não, o pecado é a nossa culpa, é a nossa responsabilidade. Mas o que eu estou dizendo é que Deus, em sua soberania, governa tudo e usa inclusive o mal para cumprir a sua vontade. Por isso que a ideia do permitir, e que várias vezes eu disse, entre aspas, permitir, é uma tentativa humana de compreender o governo de Deus sobre todas as coisas. Na realidade, Deus está no controle, agindo segundo os seus propósitos em todo o universo. Quem governa esses acontecimentos? Deus governa. Deus, Criador de todas as coisas, é que governa. A terceira questão, ou o terceiro ponto é, como aquele, está aí com E maiúsculo, aquele que governa, governa. Como Deus age? Como Deus governa o seu universo? Jó, capítulo 1, verso 12. Capítulo 2, verso 6. Nós vemos: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque um dedo nele. Capítulo 2, verso 6: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O que eu quero dizer e que a palavra de Deus está dizendo? Satanás opera o mal? Sim. Satanás é responsável pelo mal que ele opera? Sim. O mal é a consequência da entrada do pecado, tanto para Satanás como para nós? Sim. Nós somos responsáveis? Sim. Mas quem governa? Por que Satanás tocou em Jó? Porque Deus deixou. Porque Deus usou. É tão claro que ele estabelece exatamente onde ele vai. Ele não pode fazer absolutamente nada que Deus não ordene. E isso não é só na realidade de Jó, é na realidade do universo que ele criou. Satanás nunca faz nada que Deus não ordene. Satanás nunca vai 1 milímetro além do que Deus quer que ele vá. Satanás não conhece o futuro, ele não tem todo o poder. E ele sempre, ainda que não queira e não saiba, cumpre os propósitos de Deus. Tão diferente de boa parte dos segmentos da igreja evangélica hoje, que dá todo o poder a Satanás, que é uma mentira do próprio Satanás no meio da igreja. Ponto 4. Qual é o propósito do sofrimento? Porque se é Deus quem governa, e se tudo acontece debaixo da sua vontade soberana, e que Ele faz tudo segundo a sua vontade, boa, agradável e perfeita, qual a razão, qual o propósito do sofrimento? E não pensemos somente em coronavírus. Qual é o propósito do sofrimento na minha e na sua vida? Um dos pontos importantes na história de Jó é que Deus queria tratar com ele. Satanás estava sendo usado para Deus tratar com Jó. Apesar de ser filho de Deus, Jó, como a palavra de Deus que todos diz, nós nascemos em pecado, e Jó não era diferente, Jó era ainda um pecador. Jó, mesmo tendo suportado algo que talvez nenhum de nós tivesse suportado como ele suportou, e louvou e adorou a Deus, vai haver um momento de dor em que ele vai lamentar e ele vai murmurar contra Deus.
Jó ainda tinha justiça própria que Deus precisava quebrar. E ele usou Satanás, sem que Satanás sequer soubesse. Satanás disse: faça isso que ele vai te negar, que ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele joga. E ao momento, lá no capítulo 33, versículos 8 a 10, em que Eliú, um dos amigos de Jó, ouve o que Jó diz. E aqui então, Jó, que não suporta mais o sofrimento e a dor, ele murmura. Jó 33, 8 a 10 diz assim. Eliú está falando para ele: na verdade, Jó, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Você disse, Jó: estou limpo e sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Mas Jó, você não tinha adorado a Deus, você não tinha recebido tudo dele? Como é que ele procura pretextos contra você? E Jó, coloque-se no seu lugar. Como um mero homem, limitado, finito e pecador, poderia dizer isso sobre o seu Criador? É claro, ele está em dor, sofrendo, e nós temos que ter misericórdia daqueles que sofrem. Mas Deus então, por amor, vai tratar com ele. Deus então vai tratar com Jó pessoalmente, fazendo-lhe algumas perguntas básicas. Jó precisava saber quem governa, mesmo que ele não tivesse todas as respostas. E no fim, é o que acontece. Jó 42, 1 a 6. Depois que Deus chama Jó para conversar, depois que Jó reclamou e murmurou, então Deus vai falar com ele, e ele vai fazer perguntas que ele não sabe responder, e Jó então entende o que Deus estava fazendo. Ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele diz para Deus: Jó, tu, Senhor Deus, perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Ele está falando de Jó. Jó, como é que você quer questionar o que eu faço se você não sabe nada? E aí Jó reconhece: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, Senhor Deus, agora escute. Deus falando para Jó: e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E a reação de Jó diante disso, mesmo ele sofrendo o que ele estava sofrendo: por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Por quê? Porque Jó pôde conhecer um pouco mais a Deus. Jó parou de olhar para ele, para suas circunstâncias, e teve um vislumbre de quem é Deus, e aí então ele se humilha, mesmo diante de tanto sofrimento. O Deus que governa o universo, governa cada uma de suas criaturas. Deus está no governo de cada detalhe da vida de Jó, da minha, da vida dos irmãos que estão aqui e da vida desses irmãos que estão ouvindo. Sem retirar as responsabilidades de seres angelicais e humanos, Deus estava cumprindo o seu plano na vida de Jó. É isso que Jó disse. E Deus, para tanto, ele se utilizou de Satanás, ele se utilizou de perdas materiais, familiares, de dores físicas, emocionais e doenças, enfim, do sofrimento. Deus se utilizou do sofrimento para levar Jó mais perto dele. E aí então, diante disso, nós chegamos à última questão. Qual é a relação entre a história de Jó com o que está acontecendo no mundo hoje? A relação é exatamente a mesma.
O mesmo Deus que permitiu tumores malignos em Jó é o que permite o coronavírus hoje. O mesmo Deus que usou aquilo para tratar com Jó, usa o coronavírus para tratar com o seu povo. E é impressionante como pessoas que professam a Cristo vivem com medo e desesperados, tentando evitar a todo tipo de contato como se isso fosse possível. Pessoas que professam a Cristo com medo, tentando achar a cura, colocando a sua confiança em governantes. Aqueles que tentam descobrir qual a teoria da conspiração, é o governo tal que está por trás do coronavírus, isso vai acontecer com a pessoa, nós precisamos saber quem é o culpado de tudo isso. E esquece que é Deus que está no governo. É fato que o mundo ainda sofre as consequências do pecado. E por causa da entrada do pecado, todos sofrem, cristãos e não cristãos. Ou Jó era o quê? E deste lado da eternidade, desse lado, nesse mundo caído, nada vai melhorar. Ainda assim, aqueles que creem no Evangelho deveriam saber como Jó e como ele disse: sei, Senhor Deus, que pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor está no governo do que está acontecendo agora no universo. E o Senhor tem planos para isso. Quais são os planos de Deus nessa hora que nós estamos vivendo? O que nós podemos ver para as nossas vidas? E há apenas 2 grupos de pessoas sobre a face da terra: aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem. Os cristãos ou os ímpios. Não existem outros tipos de grupos diante de Deus. Qual é o plano de Deus para aqueles que ainda não creem em Cristo? Que não são convertidos a Cristo? Que se dizem cristãos, mas não vivem nada do que professam? Que permanecem em seu pecado e continuam, sim, debaixo da ira de Deus e não são filhos de Deus? De uma ira que se manifesta em pragas, nós vemos isso em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Qual é o plano de Deus para aqueles que não foram convertidos a Cristo, que estão com medo agora, não sabem o que vai acontecer? Se esse é o seu caso, eu foco aqui é esse. Se esse é o seu caso, o que você precisa? Você precisa de uma realidade: crer no Evangelho. Você precisa crer no que Cristo fez. Crer no Evangelho. O que é o Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho, a palavra Evangelho é uma boa notícia. E por que ela é uma boa notícia? Porque nós não somos. O mundo está do jeito que está por causa do nosso pecado, o meu e o seu pecado. Nós somos pecadores porque nascemos em pecado e cometemos uma infinidade de pecados. Quanto mais velho, mais pecados. E nesse estado, nós não somos filhos de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus e vamos ser condenados justamente diante de Deus. Esse é o nosso estado. Nós estamos separados de Deus. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Ninguém pode ser aceito por Deus por tentar fazer alguma coisa. Esse é o meu e o seu estado quando nascemos sem Cristo. Deus veio na pessoa do seu Filho. O Deus Filho nasceu da Virgem Maria e nunca cometeu pecado. Ele, na sua vida, ele obedeceu tudo que Deus exige. E morreu na cruz para pagar a dívida do nosso pecado, de pecadores que nele creem. Jesus fez isso por amor e absolutamente de graça. O que você precisa fazer? Crer no que Cristo fez.
Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio no que Cristo fez. Lá naquela cruz há 2000 anos, Cristo morreu por pecadores, derramou o seu sangue para perdão dos pecados de pecadores, e na sua ressurreição deu uma nova vida a todos aqueles que nele creem. E Ele não somente fez isso, mas Ele levou nosso velho homem, nossa natureza de pecado no seu corpo, para que fôssemos mortos nele, para que na sua ressurreição recebêssemos a vida dele. O que você precisa nessa hora é do Evangelho, não é de cura, não é que a economia melhore, não é que o governo solucione os problemas. O que você precisa, se você não crê em Cristo, é de Cristo, é do Evangelho. E não é sensacionalismo. Eu sei que, de acordo com a Bíblia, e é muito triste pensar nisso, há pessoas que, não importa o quanto sofram, rejeitarão a Cristo até o fim. A Bíblia fala isso de maneira clara, em Apocalipse, no capítulo 16, quando Deus vai derramar as taças da ira dele, a ira de Deus, algo que não é popular. Onde há pastores hoje que não confrontam o pecado para serem politicamente corretos, mas se o pecado não for confrontado, como é que vai haver arrependimento e fé em Cristo para ser salvo? Apocalipse capítulo 16, Deus está falando por meio da sua palavra, por meio do apóstolo João, que Ele vai derramar taças da ira, da sua ira, contra todos aqueles que rejeitam a Cristo. No fim, está ruim hoje, nós não fazemos a menor ideia de como vai ser no fim. E o que me impressiona é no versículo 9, que diz assim: essas pessoas que vão estar sofrendo a ira de Deus, elas se arrependem? Não. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos nas iras. Essas pessoas nem se arrependeram para lhe darem glória, não se arrependeram diante do sofrimento. Não é o sofrimento que vai levar a pessoa a crer no Evangelho. Mas a minha oração é que o Espírito Santo leve você a crer em Cristo, a se arrepender dos seus pecados, a crer no Evangelho. Entregue a sua vida a Cristo. Arrependa de seus pecados. Creia no que Ele fez na cruz. Eu falei de 2 grupos. O segundo grupo são aqueles que professam a Cristo, que creem em Cristo, que foram justificados como Jó foi. E aí eu posso falar como irmãos, essa hora Deus está usando para nos santificar. Essa hora de dor Deus usa para tratar com o seu povo. É plano dele a nossa santificação. Nessa hora nós precisamos ser humilhados, ser quebrantados, corrigidos, colocar a nossa boca no pó e reconhecer o governo dele. Mesmo que doa, mesmo que não entendamos, devemos clamar: Senhor, leva-nos a te louvar e te adorar mesmo na dor. Essa hora é para que nós que cremos em Cristo olhemos para as nossas vidas à luz da Escritura. Irmãos, olhe para a igreja do nosso tempo. Olhe para a igreja evangélica. Eu estive vindo essa semana de líderes evangélicos mandando Bolsonaro profetizar que o coronavírus ia acabar. Pessoas que não conhecem nada da Escritura. Essa hora é uma hora de arrependimento, de busca de relacionamento com o Senhor. Como nós temos vivido? Nós devemos buscá-lo em sua palavra, em oração, em comunhão, vidas santas, de caráter transformado, não como os evangélicos que estão aí. E essa hora também, irmãos, para nós que cremos, é para nós obedecermos ao Senhor Jesus, que disse em Lucas 21, 28, quando vocês ouvirem essas coisas, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, esse mundo não é o nosso lar. Nós não devemos estar apegados com nada aqui. Devemos tomar os cuidados, sim, é óbvio, mas nada disso importa para nós. A nossa esperança está com Cristo.
O maior plano do Senhor para nós é aquele grande dia. O desejo do meu coração é que Deus trate com cada um de nós, que Ele cumpra o seu plano em nossas vidas, para a sua honra e para a sua glória.